E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do segundo ano do ensino médio. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais, e vou deixar também na descrição o link de várias playlists com vários outros vídeos que eu gravei, então daí você consegue encontrar com mais facilidade aquilo que você precisa, da Aprender Sempre, no Caderno do Aluno, da AP. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre os novos conteúdos e ficar por dentro do que aparece de novo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aulas 1 e 2. Amor além do tempo. Acompanhe a leitura dos textos 1 e 2, em seguida responda as perguntas 1, 2 e 3. Texto 1. Trecho da crônica Uma Coisa Inútil, por Minalton Braff. Alguém pode me dizer qual é a utilidade do amor? Até hoje ninguém me convenceu. Ele, o amor, é inteiramente inútil. Como a vida. Não tem utilidade. Ter filhos, amigos, tudo tão inútil como a arte. Uma ideia, esta da inutilidade, que me parece ter comparecido em algum escrito de Kant. Na crítica da razão prática, não sei. E essa ignorância em assuntos filosóficos me dá coceira no corpo todo. Bem, se não foi o Kant, alguém deve ter dito isso, e juro que não fui o inventor. Penso nessas coisas quando tenho de ouvir umas pessoas dizendo que literatura é uma coisa inútil. Sou obrigada a concordar. Se amigo e filho têm utilidade, não são mais amigo e filho, passando da categoria de instrumento. Enfim, servem para alguma coisa. Apesar disso, continuo lendo, e cada vez com maior paixão. E continuo vivo, nem sei para quê, pois se a vida também é inútil. Essa é uma afirmação perigosa, em alguns sentidos letal, pois há pessoas que não se interessam por coisa alguma que não tenha utilidade. Texto 2. O adeus de Teresa, Castro Alves. A primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me, adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela, em soluços, murmurou-me, adeus. 1. Quais as principais características dos dois textos quanto à forma, linguagem e função? Então, a gente tem aqui a comparação, né, com relação à forma. O primeiro é prosa, né, e o segundo é poema, ou seja, está escrito em versos. E com relação à linguagem, o primeiro tem uma linguagem mais denotativa, mais literal, e o segundo tem uma linguagem mais conotativa e menos literal, com mais figuras de linguagem e etc. Depois tem também a função, que a gente pode ver, né, que no primeiro texto o objetivo é mais, de refletir sobre o amor, né, qual que é o sentido dele na vida da gente. E o segundo é o mais, assim, de contar uma história ali de amor, né, falar sobre a Teresa, etc. E com isso envolver e emocionar o leitor. 2. Qual dos dois textos é poético? Justifique sua resposta. O texto poético, então, é o texto 2, o do Castro Alves, não somente porque ele foi escrito em versos e é um poema, mas porque ele também tem toda aquela linguagem diferenciada da poesia. Então, na hora de justificar, pode colocar isso. 3. Qual a diferença entre poesia e crônica? São várias as diferenças, né? A primeira diferença, que é a mais óbvia, assim, mais gritante, está na forma, porque a crônica ela é escrita em prosa, ou seja, são vários parágrafos juntos que vão formar o texto, é escrito em prosa. Já a poesia, né, o poema, ele é escrito em versos. Então, ele vai ter aí, né, vários versos que vão formar estrofes, que aí vão formar o poema, né?
Detalhe que aqui ele não pergunta por poema, ele pergunta por poesia. Poema e poesia não são exatamente a mesma coisa, né? Poesia é mais a linguagem poética que existe aí no poema, mas que também pode existir numa música, numa pintura, etc, né? Mas se a gente for fazer a comparação entre poema, vamos trocar poesia, né, por poema, entre poema e crônica, a primeira é na forma, pelo fato do poema ser feito em versos, e a crônica ser feita em parágrafos. E aí também tem um objetivo, né? A crônica ela vai falar de coisas banais do dia a dia, acontecimentos assim corriqueiros, cotidianos. E a poesia, o poema ele pode falar assim de muitos temas. Se eu falar que o poema vai falar de amor, de sentimentos, etc, eu vou estar reduzindo muito o poema, né? Porque ele pode falar de muitas outras coisas. Então ele pode fazer crítica social, ele pode ter ali ironia, ele pode ter humor, uma série de coisas, né? Mas também tem essa diferença aí na questão do tema. Aula 3. Recursos linguísticos do poema. Então ele aqui propõe que a gente leia sobre o Castro Alves e depois releia o poema dele da aula anterior. Então vamos só ler sobre o Castro Alves e a gente já segue, né, para responder as questões. Castro Alves, 1847 a 1871, foi um poeta brasileiro. Escreveu clássicos como Espumas Flutuantes e Hinos do Equador, que o alçaram à posição de maior entre seus contemporâneos, bem como versos de poemas como Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso e Gonzaga, que lhe valeram epítetos como poeta dos escravos e poeta republicano por Machado de Assis, ou descrições de ser poeta nacional, se não mais nacionalista, poeta social, humano e humanitário, no dizer de Joaquim Nabuco, de ser o maior poeta brasileiro, lírico e épico, no dizer de Afrânio Peixoto, ou ainda de ser o apóstolo andante do condoreirismo e um talento vulcânico, o mais arrebatado de todos os poetas brasileiros, no dizer de José Marques da Cruz. Integrou o movimento romântico, fazendo parte no país daquilo que os estudiosos chamam de terceira geração romântica. 1. Observe a forma do poema. A. Quantas estrofes ele apresenta? E na B ele quer saber e quantos versos? Então vamos lá contar. Então voltando aqui para o poema, a gente vê que cada um desses grupos é uma estrofe. Então, portanto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estrofes. E quando a gente conta, né, cada um desses grupos tem 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 versos. Então, são 6 estrofes e 18 versos. C. O poema apresenta rimas. Que efeito as rimas provocam no ritmo do poema? Então, esse poema é um poema que tem, sim, rimas, né? Então, isso responde a primeira parte da pergunta, sim. E qual é o efeito que elas provocam? As rimas, elas sempre provocam um efeito de aumentar aí a sonoridade, né, do poema. Não que um poema sem rimas não vá ter sonoridade, vai ter sim também, mas as rimas ajudam aí na construção da sonoridade do poema. D. A pontuação chama atenção no poema. Qual efeito de sentido as escolhas de pontuação criam no texto? Bom, voltando então aqui para o poema, a gente vê que além das vírgulas, que são comuns, né, em poemas, a gente tem também reticências e também pontos de exclamação, né? Então, assim, as vírgulas estão aí para separar, né, as orações, né, um verso do outro, em alguns contextos em que é preciso que se coloque, né, para fazer essa separação. Já as reticências, elas dão aí um efeito de continuidade, de pensamento que não terminou, que continua, né, de suspense muitas vezes. Então, assim, no caso, essas reticências, elas deixam, de certa forma, em suspense aí a situação do poeta, que segue aí com a Teresa, com a mulher amada no pensamento, né, que continua aí com ela aí na cabeça, né. E depois a gente tem também os pontos de exclamação que vão intensificar esses sentimentos dele, vão dar mais intensidade para as emoções, para os sentimentos do poeta. 2. Ao contrário de muitos autores da época, que falam de uma mulher idealizada e descrevem um amor platônico, Castro Alves traz em seus poemas a experiência do amor real. Escolha um verso do poema e faça uma análise de como a mulher é retratada. Eu escolhi esse verso aqui então, ainda beijando uma mulher sem véus, para mostrar que o amor dele não era idealizado. Porque muitas vezes na época do Castro Alves, os poetas ficavam idealizando uma mulher que eles nunca tinham,
Eles eram apaixonados pela mulher, mas eles nunca tinham essa mulher. E no caso aqui do Castro Alves, ele teve realmente ali um contato, uma proximidade com essa mulher, né? Então ele fala que ele beijava uma mulher sem véus, né? Então ele teve contato físico, ele teve realmente ali uma proximidade, um contato com essa mulher. Então não é uma mulher que ficou ali só na idealização, só na imaginação, só no desejo, que nunca nada aconteceu. 3. No verso, a valsa nos levou nos giros seus, o eu lírico, quem fala no poema, cria uma imagem, algo bastante visual. Que imagem foi criada? Então aí ele fala da valsa, né, que está girando aí, dançando, então ele cria a imagem aí de uma valsa, de uma dança, né, de um casal aí dançando. 4. A palavra valsa designa um certo gênero musical, mas aqui está significando a própria música. Isso é possível por haver uma relação direta de sentido. A esse recurso estilístico damos o nome de metonímia, uma figura de linguagem. Podemos encontrar o mesmo recurso em o talento de Machado de Assis é mundialmente reconhecido. B. Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras. C. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. D. Sempre gostei dos livros de Machado de Assis. E. Leio Machado de Assis desde o ensino médio. Então aqui a gente tem esse recurso na letra E. Por quê? Ele fala leio Machado de Assis desde o ensino médio. Machado de Assis é o autor. Não tem como a gente ler o autor, não tem como a gente ler a pessoa, o ser humano. A gente lê a obra da pessoa, o livro da pessoa. Então ele não leu o Machado de Assis, a pessoa Machado de Assis, ele leu os livros do Machado de Assis. Mas quando ele está fazendo essa troca, essa substituição, ele está usando aí o recurso da metonímia. Portanto, a alternativa correta é a letra E. 5. A palavra adeus aparece várias vezes ao longo do poema, mas a cada momento em que é dita por Teresa, aparece acrescida de um sentimento. Leia os versos abaixo e explique as diferenças semânticas em cada verso. E ela, corando, murmurou-me, adeus. E depois aqui tem outros 2 versos, né? Que tem também essa palavra de adeus, ele quer que a gente compare as diferenças de cada verso, né? Então ele fala aqui, ó, que ela, corando, murmurou adeus. Então, assim, ela corou, ela ficou envergonhada, ficou com as bochechas aí vermelhas. Então ela ainda tava ali, tipo, né, com ele e tal, mas estava mais tímida, mais acanhada. Isso nesse primeiro verso. Né? Já nesse segundo, ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Ela já não tá aí tão tímida, ela tá mais entregue, mais envolvida, né, com o eu lírico. E no final, ela, em soluços, murmurou-me adeus, né? A gente percebe que ela tá aí soluçando, tá chorando, tá triste, tá sentida, né, sofrendo com a separação. Então, o que a gente percebe que tem de diferença, basicamente, entre os versos, é a parte que está entre vírgulas, né? Porque o resto, e ela, e murmurou-me adeus, né, se mantém. O que muda mesmo é o que está ali entre vírgulas, e aí é o que faz com que a gente perceba que no primeiro verso ela está corando, ela está mais tímida, mais acanhada. No segundo, entre beijos, ela já está aí mais envolvida, mais entregue, né, a relação. E no terceiro, em soluços, ela está aí sofrendo com a separação. 6. Podemos afirmar que a última vez em que a palavra adeus aparece, há um peso maior para a construção do sentido do poema? Explique. Aqui, gente, nós temos um problema, né, nessa questão, porque ele fala a última vez que a palavra Deus aparece tem um peso maior. Aí eu fui conferir no poema e eu acabei achando estranho e fui fazer uma pesquisa desse poema em outra fonte, além desse caderno Aprender Sempre, e descobri que está faltando estrofe aqui. Então está faltando 2 estrofes. Depois dessa última estrofe, tem mais 2, né? E aí na última estrofe ele fala que ela arquejando murmurou-me adeus. Então, sim, se a gente analisa essa última estrofe do poema, a gente percebe que tem um peso maior, né, nesse último adeus, porque assim, arquejar tá ali chorando de uma maneira muito sofrida, né, então aí se entende que é o último encontro entre eles, então, tipo, já acabou mesmo, né, mas a gente não pode responder com base nessa última estrofe real, porque o material não dá isso. Então, assim, é uma falha desse material que não coloca as 2 últimas estrofes, que, assim, por um erro na elaboração, acabou tirando essas 2 últimas, então a gente tem que responder com base nessa última, que está aqui, que não é a última real, mas é que está aqui, né? Que fala que em soluços ela murmurou adeus. Né? Então, vocês podem colocar que o último adeus que tem aí no trecho do poema que está aí, ele
Enfim, ele mostra que ela está aí sofrendo, soluçando por causa da separação. Mas se vocês quiserem colocar uma observação falando que o poema não está inteiro, que faltou 2 estrofes, vocês podem. Se o professor de vocês de repente contestar a resposta, ou mesmo contestar a resposta que fala da quantidade de estrofes e da quantidade de versos, vocês podem também argumentar que o poema não está inteiro aí, né? Porque, por exemplo, na questão que fala da quantidade de estrofes e de versos, né, contando o que tem aqui, a gente tem um tanto, mas se a gente fosse contar o que não tem aqui, o que ele tirou sem querer, que são as últimas 2 estrofes, aí daria outro número de estrofes e outro número de versos, né? Mas o que eu acredito diante de uma situação como essa, em que teve um erro na elaboração do material, é que a gente tem que responder com base no que está aqui, no que foi dado aqui, e não no que faltou. Então, com base no que está aqui, o que dá para responder é isso, né? Ela estava ali soluçando e sofrendo nesse último adeus. Mas daí vocês já estão sabendo da situação, caso vocês tenham aí que argumentar por causa de alguma divergência, de alguma diferença aí no que o professor de vocês pode apontar como resposta correta. Aula 4. Origens do samba. Leia a letra da música abaixo, em seguida responda as questões. Felicidade, Noel Rosa. Felicidade, felicidade. Minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade, que tão cedo vi morrer. Eu fico triste quando vejo alguém contente. Tenho inveja dessa gente, que não sabe o que é sofrer. Felicidade. O meu destino foi traçado no baralho. Não fui feito para trabalho, eu nasci para batucar. Eis o motivo que do meu viver agora a alegria foi-se embora, para a tristeza vir morar, felicitar. 1. Faça uma análise comparativa entre a canção de Noel Rosa e o poema O Adeus de Teresa, de Castro Alves. Observe se apresentam semelhanças e ou diferenças quanto a forma. Então, com relação à forma, eles são semelhantes, né? Porque ambos são divididos em versos e em estrofes e possuem aí as rimas que dão uma maior sonoridade, né, pro texto. B. Ao tema. Com relação ao tema, elas têm também semelhanças, né? Porque ambos os textos vão falar de separação, né? Tanto o da Teresa quanto essa letra de música vão falar aí de separação, né? Cada um à sua maneira, mas em ambos os casos tem 2 pessoas aí que acabam se separando. C. Ao desfecho da situação romântica. Com relação a esse desfecho, né, também tem semelhanças, porque em ambos os casos existe aí a separação entre as pessoas amadas. 2. Releia os versos e responda. Trago no peito o sinal de uma saudade, cicatriz de uma amizade que tão cedo vi morrer. A imagem da cicatriz representa qual ideia no poema? A ideia de cicatriz a gente associa a machucado, a ferimento, né? Então, quando ele coloca aí a imagem de uma cicatriz, a gente percebe que ele está falando, né, do sofrimento, do como ele se feriu, do como ele se machucou, né, por conta aí dessa separação. B. Que elemento do poema morreu? Essa morte é literal? O elemento aí que morreu é o que ele chama de amizade, né? E então esse é o elemento e não é literal, tá? É no sentido assim figurado mesmo que ele coloca essa morte. C. Qual é o efeito de sentido criado pelo uso da linguagem figurada nessa estrofe? O efeito de sentido que a gente tem aí é de intensificar, né, o que o lírico está sentindo. Então, porque ele está comparando essa separação com a morte. E ele está falando também sobre a dor dele, associando a cicatriz, então intensifica também toda a questão do sofrimento por conta dessa separação. 3. Apesar do título da canção ser Felicidade, não é esse seu principal tema. No verso O meu destino foi traçado nas cartas de baralho, vemos o final trágico da música. Escreva um breve texto argumentativo mostrando como os 2 textos retratam o destino trágico. Aqui ele quer que vocês façam uma comparação entre os 2 poemas nesse sentido que ele comenta aqui, né, do final trágico. Então, assim, em ambos os textos, o primeiro que é um poema e o segundo que é uma letra de música, a gente percebe que a gente tem 2 pessoas em uma situação inicial aí de estarem juntos e, portanto, estarem felizes,
e aí depois tem um momento de separação entre essas pessoas. E aí com isso vem a tristeza, vem a dor, vem o sofrimento e etc. Então, assim, o destino trágico aí dos dois textos é justamente a separação entre essas pessoas que se amam, né? E de certa forma eles retratam de uma maneira semelhante, porque eles saem de uma situação inicial de estarem juntos para irem para uma situação final de não estarem juntos mais e estarem sofrendo por conta disso. Então daí é basicamente só elaborar aqui com as palavras de vocês essa ideia. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!